Sempre buscando atender aí o pedido de vários internautas, mais uma vez o Comprecar TV está trazendo aqui um modelo que gira aí na casa dos 50 mil reais. Ou seja, um carro com baixo custo de aquisição. E dessa vez, o modelo aqui é o Gol 1.0. Gol que a gente já conhece aí de muito tempo. O que esse Gol tem de especial? Na prática, ele usa aí o mesmo motor 1.0 MPI de 3 cilindros do Volkswagen Up, modelo que é um pouquinho menor do que o Gol. Mas aí vem a pergunta, ainda vale a pena comprar um Gol nos dias de hoje, considerando tantos concorrentes aí no segmento? E é exatamente o que o nosso vídeo de hoje vai mostrar para vocês. Eu já quero começar esclarecendo para vocês como é que o Gol 1.0 está disponível aí no mercado. A versão de entrada dele parte aí de um pouquinho mais que 46 mil reais. É um carro bastante básico. Ele traz, por exemplo, direção com assistência hidráulica e ar-condicionado. Mas esse que vocês estão vendo aqui é bem diferente dessa versão básica. Existem 3 pacotes aqui para o Gol 1.0. À medida que você vai colocando os pacotes, ele pode chegar aí a R$ 51.500, que é justamente esse carro que a gente tem aqui, que está equipado com os pacotes mais, digamos assim, completos do carro. E é em cima desse carro aqui que nós vamos fazer a matéria hoje. O Gol 1.0 traz aí um motor e câmbio já bastante conhecido aí do mercado brasileiro. Esse aqui é o mesmo motor que o Volkswagen Up utiliza. É aquele motor 1.0, 3 cilindros, que a Volkswagen chama de MPI. Obviamente é um motor aspirado. Esse motor tem uma série de tecnologias modernas, como por exemplo o comando de admissão variável. Esse motor aqui, ele vai de 75 cavalos na gasolina a 84 cavalos no etanol. O torque é de 9,7 kgfm na gasolina a 10,4 kgfm no etanol. Esse motor também traz aí associação com a caixa manual de 5 marchas a MQ200, aquela caixa da Volkswagen bastante precisa nos engates. Agora, existem aqui algumas diferenças para o Volkswagen Up, e uma delas é justamente esse botijãozinho que a gente vê aqui no motor, porque aqui nós temos a direção hidráulica. No Volkswagen Up e até mesmo outros carros da Volkswagen já existe a direção elétrica, que não rouba a potência do motor e também dá muito mais conforto para você dirigindo. Então aqui a Volkswagen poderia já ter, digamos assim, evoluído o processo. Ainda assim, quando a gente compara esse motor aqui, 1.0, com os principais concorrentes do Gol, a gente vê que ele não fica, vamos dizer assim, numa condição tão defasada ou em desvantagem. Por faixa de preço e até mesmo de opcionais e motorização, vamos considerar os seguintes concorrentes diretos aqui. Onix HB20, Uno e Ka, todos eles com motor 1.0. Como eu disse antes, esse carro aqui vai de 75 cavalos na gasolina a 84 cavalos no etanol. E olha que interessante, só temos um concorrente com potência superior ao Gol, que é justamente o Ka, que vai de 80 cavalos na gasolina a 85 no etanol. Assim, o Gol é mais potente que Onix HB20 e até mesmo o Uno. E quando a gente fala de torque, a gente vê uma situação relativamente próxima. O Gol vai de 9,7 a 10,4. Mais uma vez, a gente só tem aqui 2 concorrentes com um torque superior e ainda assim pouca coisa superior. O Uno, que vai ter 10,9, e o Ka, que vai ter 10,7. Os outros 2 concorrentes, Onix e HB20, vão ter torque inferior àquele ao do Volkswagen Gol. Dessa forma, fica bastante evidente que esse motor até que conseguiu casar bem aí com a proposta do Gol, que é um carro um pouco maior e mais pesado. Eu vou colocar aqui para vocês um outro número que é muito importante quando você vai analisar a questão do desempenho do carro. E aqui a gente tem 2 situações, peso-potência e temos a situação do peso-torque. Vou começar pelo peso-potência, significa quantos quilos você tem para cada cavalo do motor. E aqui no Gol a gente tem uma relação de 11,88 quilos para cada cavalo. Quando a gente olha todos os concorrentes que a gente já listou, nenhum desses concorrentes tem esse número tão favorável. Todos eles você tem mais peso para cada cavalo. Por exemplo, se a gente pegar aqui o HB20, são 12,38 quilos para cada cavalo. Assim, o peso-potência do Gol é realmente muito interessante. Aliás,
é o melhor deste segmento. A relação peso-torque também tem essa mesma proporção. No caso do Gol, a gente tem 95,96 quilos para cada quilograma força-metro. E aqui no caso, só existe um concorrente que vai ter menos quilos para cada quilograma força-metro, que no caso é o Uno, com 92,66 quilos para cada quilograma força-metro. Todos os outros concorrentes, você vai ter mais peso para cada quilograma força-metro de torque. Só para vocês terem uma ideia, o Onix são 105 quilos para cada quilograma força-metro. Assim, a gente percebe que os números do Gol, pelo menos os números absolutos, são bem interessantes quando a gente olha para a concorrência. Agora, cabe uma observação. Quando a gente coloca esses números em relação ao Volkswagen Up, aí a gente percebe que a diferença de Up para Gol é bem expressiva. Quando o Gol está equipado aí com o pacote Urban, você tem duas formas de abrir aqui a tampa do porta-malas. Ou você pode usar aqui a chave diretamente ali na fechadura, ou você pode apertar o botão de telecomando. Nesse caso, você tem o destrancamento elétrico da tampa. E quando a gente chega aqui no porta-malas, a gente já vê outro dado interessante. São 285 litros de capacidade, o que é uma medida muito boa, considerando que apenas o Hyundai HB20 tem medida superior ao Gol, no caso são 300 litros. Uno, o Onix e até mesmo o Ford Ka tem porta-malas menores, no caso do Ford Ka é um porta-mala bem menor. Agora, a gente observa a falta de algumas coisas aqui no porta-malas, como por exemplo, aqueles ganchinhos de fixação na lateral, bastante úteis para você pendurar sacolinhas do supermercado. Aqui nós não temos os ganchos. E também não temos iluminação no porta-malas. No local mais escuro pode ficar difícil de achar aqui os seus pertences aqui dentro. Mas cabe destacar que você tem aqui uma prática, digamos assim, maçaneta numa parte plástica para você fechar a tampa do porta-malas sem necessariamente ter que colocar a mão na lataria. Mas certamente a gente podia ter um pouquinho mais de recurso aqui no porta-malas. Uma característica que não agrada aqui muito no Volkswagen Gol é justamente o entre-eixos. O carro tem apenas 2,46 no entre-eixos. Só existe aí um concorrente com entre-eixos menor, que é justamente o Fiat Uno, com 2,37. Todos os outros concorrentes diretos vão ter entre-eixos maiores. E isso interfere diretamente no espaço para quem vai no banco traseiro do carro. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.